reunidos. Obrigada aí pela abertura, doutor Alexandre. É interessante ouvi-lo falar sobre o assunto, algo que está sempre nas mídias, né? E não só pensando por esse aspecto, mas principalmente pensando no propósito inicial, quando a gente se reuniu para comentar sobre possibilidades de criar episódios e trazer, né, aqui para o público uma temática que é tão relevante, mas principalmente focando no desenvolvimento, que é constante, né? Quando a gente fala em fortalecer a cultura de segurança do paciente, é algo que nasce desde um planejamento estratégico e que ele deve permear toda a organização, né? Inclusive, principalmente também aquelas pessoas que estão na linha de frente executando seus procedimentos. E aí, se me permite, né, apresentar rapidamente, a gente vai deixar aqui mais para o finalzinho o nosso QR Code de contato, que direciona para o LinkedIn, caso queiram fazer contato posterior conosco. Mas a minha experiência, ela vem basicamente de um período longo na aviação, né? Eu digo longo aí, vamos falar praticamente de 26 anos, mas especificamente falando 17 para 18 anos em companhia aérea, né? Especificamente falando, eu tive a oportunidade de trabalhar como instrutora, como coordenadora, depois como head da implementação dos treinamentos de CRM na TAM, depois Latam Airlines Group, tendo sido expatriada para Santiago do Chile, e isso me permitiu ter uma visão muito ampla do sistema, não só num contexto político, né, de normas e diretrizes e padronização, mas principalmente de um processo que eu chamo que era de harmonizar culturas, né, um entendimento da cultura, não só de uma cultura nacional, mas também de uma cultura profissional e como que era o modo operandi, né, das operações. E isso faz com que a gente passe a olhar para uma operação que, em princípio, ela é singular, né, dada a natureza do negócio, mas que tem ali implícito algumas ou muitas, né, pluralidades. Então, especificar e falar sobre fatores humanos não é algo tão simples, a própria ICAO reconhece isso, né, a Organização de Aviação Civil Internacional, mas é algo que, sem dúvida, se torna apaixonante à medida que a gente vai avançando e entendendo, né, das nuances e principalmente a aplicabilidade num contexto prático. Tem um tempo já que eu venho estudando sobre a implementação dos treinamentos de CRM aeronáutico na aviação para a área da saúde. A gente vai vendo alguns trabalhos, algumas instituições que já vêm implementando, né, algumas focando um pouco mais numa parte de desenvolvimento, pesquisa, ou com a alta direção, ou com o grupo de profissionais, né, que atendem ali numa unidade, por exemplo, de UTI ou CTI, outros pensando em expandir isso futuramente. A gente percebe que existe um caminho ainda a ser desenhado, trabalhado, customizado, né, principalmente no que diz respeito à aplicação de algumas metodologias, mas o importante é que a gente nota o movimento favorável sendo feito. E aí eu diria, né, até puxando, como diz o ditado popular aqui, a sardinha para o lado do contexto aeronáutico, um bench, realmente, né, um benchmarking, analisar as melhores práticas que são implementadas no contexto da aviação para a área da saúde, obviamente preservando, né, as suas especificações aí, mas a gente consegue fazer esse depara, essa troca, até mesmo porque a gente aborda isso dentro de um contexto de indústrias de alta confiabilidade, né? Então, óleo e gás, pessoal que trabalha aí com mineração e tantas outras, né, indústrias voltadas aí à segurança, seja pública ou privada, tem ali a sua, digamos assim, a sua base voltada a esse contexto de zelo por uma gestão de risco, um aspecto de segurança, não só uma segurança das pessoas que atuam nessas instituições, mas também do núcleo, né, que são atendidos, sejam eles passageiros, pacientes, ou até mesmo alguns clientes potenciais aí de outras áreas. Então, a ideia, né, doutora Alexandra, é que a gente converse realmente sobre hoje, aliás, hoje sobre esse assunto, e utilizando um pouquinho desses tópicos aqui que nós preparamos para poder dar uma diretriz no nosso raciocínio aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses blocos, na verdade, falar um pouquinho mais sobre o bloco um que vai entrar logo na sequência. E aí, à medida que a gente vai avançando aqui com os conteúdos, né, trazendo para vocês, a gente vai fazendo um resumo aqui do que mais impacta, tentando trazer alguns exemplos práticos, contextualizando. O chat também está disponível aqui para a gente interagir. Então, em princípio, nós separamos aqui quatro tópicos, né, que seria com relação à relevância do diagnóstico de cultura organizacional como uma ferramenta estratégica, e aí eu já vou utilizar esse momento aqui para reforçar, né, o quanto que a gente tem que desmistificar essa ferramenta, não utilizar só como mais um formulário a ser preenchido. Então, qual é a real importância e principalmente o impacto desse diagnóstico, né, dentro de um processo de consolidação de fortalecer uma cultura de segurança, né? Então, é muito mais do que uma mera avaliação, é sim uma ferramenta estratégica
Inclusive, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela determina como uma pré-condição, né, uma base para, antes de implementar o treinamento de CRM, implementar, aplicar esse diagnóstico na corporação, né, focado em áreas, mas também tendo uma base ampla da operação, e aí utilizar os dados para customizar os treinamentos. Lembrando que, né, não é uma única, exclusiva vez que se faz isso, tem que periodicamente ir aplicando, porque ele retroalimenta o sistema. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma identificação, né, de pontos que estão ali considerados mais fortes, aqueles que estão talvez um pouco mais frágeis, né? E aí vai se fazendo um processo de orientação de decisões, alinhando com as práticas e os objetivos institucionais. E o que a gente reforça sempre, né, é que sem esse diagnóstico, qualquer iniciativa de segurança vai correr o risco de ser superficial, né? Então a gente pode cair ali, de repente, em um descrédito, baseando-se numa opinião de uma pessoa que, por mais que ela seja mais antiga ou referência na instituição, a gente não tem uma validação, né, de um dado que a gente consiga analisar, quantificar, medir, né, gerar, enfim, indicadores, bases comparativas e trabalhar em sinergia com outros diagnósticos que eventualmente venham a ser validados e implementados, né? Então é como se fosse realmente um mapa, esse diagnóstico, que ele vai mostrando onde é que a gente está indo, né? Onde é que nós estamos, o que que a gente já fez, o que que se pretende fazer, e vai guiando aí que a gente consiga permear e fortalecer essa cultura, né, de segurança do paciente, ou até mesmo outras culturas que a gente tem falado aí com relação a fortalecer esse sistema. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a conexão entre valores e comportamentos organizacionais para construir ambientes cada vez mais seguros, né? Sobre métodos e instrumentos aplicáveis para avaliar e fortalecer a cultura de segurança, e também algo que é extremamente relevante sempre que falamos a respeito de cultura de segurança, né, de gestão de mudanças, de melhoria contínua, que é o impacto e a importância do papel da liderança, né, para fazer um engajamento no time, para que essas equipes trabalhem de uma maneira mais sinérgica, com um ambiente, né, seguro, de confiança, e assim a gente consiga consolidar as práticas e que elas se tornem principalmente sustentáveis. Tá? Então, esse é o nosso roteiro que nós preparamos aqui, esses, eu diria esses top 4 aqui, né, não? O top aqui de itens a serem discutidos, 4 itens, para a gente avançar. Se a doutora Shane quiser complementar na medida que eu vou falando aqui, fica à vontade também, tá? E aí, trazendo assim um pouquinho, né, sobre o que que é diagnóstico, então, não tanto considerando uma questão teórica, mas para a gente ter um entendimento, fui buscar lá do que traz a nossa instrução suplementar da ANAC, né, e fiz algumas adaptações para a gente poder fluir melhor aqui na nossa conversa. Quando a gente fala de diagnóstico de cultura organizacional, né, DCO, como está aqui abreviando, é nada mais do que um processo para que a gente apure e descreva a cultura corporativa de uma organização, né? Então, como é que está funcionando a cultura da organização em dado momento? Numa fotografia, um registro daquele período em que ele está sendo aplicado. E aí a gente vai levar em consideração, obviamente, as crenças, as atitudes, os valores, os comportamentos que foram herdados, por exemplo, dos fundadores. E muito importante também perceber em que momento esse diagnóstico está sendo aplicado. Então, vejam bem, por mais que nós olhamos, não é, para uma questão de surgimento, de quando a organização começou, quais são os valores, a missão, a visão, etc., que ela tem, que outros processos foram acontecendo ao longo dos anos, em que fica nítido que houve uma mudança significativa na cultura dessa organização, né? Foi uma fusão, foi uma aquisição, né? Ela está trabalhando em parceria com outros membros, como é que isso está funcionando, como que os funcionários, como é que esses colaboradores estão sentindo, né, esse clima. Como é que essa cultura ela está sendo implementada estrategicamente e redesenhada para atingir o objetivo que a organização entende que deve ser, né, através de um planejamento estratégico, por exemplo. Por mais que a gente olhe para o passado, a gente tem que entender, né, o momento presente e também fazer uma análise, né, para o futuro, aí, quais são as estratégias que estão sendo pensadas. O diagnóstico de cultura organizacional também é utilizado para avaliar o funcionamento da organização, de um departamento, de repente, ou até mesmo de uma atividade fim. E aí a gente conseguir identificar fontes de problemas em áreas que necessitam de aprimoramento, né? Ele pode ser conduzido, inclusive, por meio de questionários, entrevistas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Observações, entre outros métodos combinados. Aqui eu queria trazer um exemplo, né, para a gente já ir fazendo aqui uma sinergia com a prática. Eu tive a oportunidade de aplicar um diagnóstico de cultura organizacional em uma equipe operacional, e quando a gente foi dar a devolutiva,
Um time entendeu que estava ok, fizemos ali algumas observações, a liderança participou, né? E o resultado do diagnóstico foi, digamos que aceitável e satisfatório para o time que participou daquela primeira rodada. Digamos que houve uma validação. De um outro time, eles disseram assim: tem certeza que esse diagnóstico foi aplicado para a nossa equipe, né? Porque tem alguma coisa errada com relação a principalmente a parte de comunicação e liderança. E aí a gente foi avançando, avançando nas discussões e chegamos-se a determinada conclusão, né? Para resumir aqui a história. Eram times que trabalhavam em turnos, e o turno da madrugada se sentia mais prejudicado, dada a ausência da liderança, a ausência de um RH atuante, e eles se sentiam mais, digamos assim, não tão considerados pela organização, né, por suas chefias, tinham privação de informação, não se sentiam tão atualizados, o que não acontecia com aquele time que trabalhava em horário comercial, que recebia visita de clientes, que o RH estava presente, que o serviço social estava atuante. Então, assim, a gente conseguiu identificar dentro de uma mesma organização, dentro de um mesmo departamento, né, mudanças aí de resposta, de comportamento. É importante a gente ter essa sensibilidade também, não tratar só como mais uma ferramenta, como um dado, um número estático. O diagnóstico de cultura organizacional também busca identificar os diversos fatores que influenciam o desempenho individual e o desempenho da equipe como um todo, né, no ambiente operacional. Portanto, né, ele se trata de um diagnóstico de cultura de segurança operacional. E aí o resultado ele vai contribuir tanto para o planejamento como também para o aprimoramento de programas de capacitação, que é como eu comentei também inicialmente, o próprio CRM na indústria aeronáutica, ele se baseia, né, ele tem ali como uma fonte de alimentação de dados as informações que são oriundas do diagnóstico para que assim a gente consiga customizar e direcionar conteúdos para os próximos ciclos que serão trabalhados com as respectivas equipes. Né? E é importante que a gente trabalhe isso de uma maneira ampla, inclusive integrando aí outros departamentos, que não fique só, né, com a parte de gestão de treinamento. O que mais que a gente tem aqui? O diagnóstico de cultura organizacional também vai incluir as fases de preparação, né, execução, análise dos dados e devolução aos entrevistados. Isso é essencial, né? Senão a gente fica assim, tá, mas eu preenchi o questionário, eu participei, eu não tive uma devolutiva, o que que vai ser feito? Né? Então, os entrevistados, eles têm que, de alguma maneira, aí cabe a cada organização viabilizar essa ferramenta de comunicação posteriormente, né? E ir cascateando isso através dos níveis e envolvendo principalmente os níveis executivos de liderança em ações, né? Em planos de ações, para que a gente consiga fazer alguma interferência, de repente, e incluir algum processo novo ou compartilhar com outras áreas que também vão se beneficiar desse resultado, né? Então, para que ele também seja validado e implementado e aplicado, ele precisa, né, ser autorizado pela alta gestão da empresa. Então, tem todo um processo que envolve aí, né, outras instâncias também. Mais que a gente tem aqui. E aí, na sequência, né, doutor Alexandre, a gente quer abordar um pouquinho, e até então a gente vem reforçando a importância de implementar essa ferramenta, né, trazendo um pouco de contexto sobre as melhores práticas que acontecem na indústria aeronáutica, aquilo que vem sendo também feito na área da saúde, mas a ideia também aqui nesse bloco, né, nesse segundo bloco, a gente consiga trazer aqui um pouco para vocês e também vocês escreverem aqui no chat, né, para a gente poder fazer essa interação, mostrar a real importância da conexão entre os valores e os comportamentos organizacionais para que a gente consiga, de fato, construir um ambiente mais seguro. Né? E aí, deixo com o doutor Alexandre para a gente avançar um pouquinho mais Ah, adiante. então, trazendo um pouco, pegando o gancho do que a Dani está colocando, a Daniela está falando, quando a gente pensa em saúde, né, a gente sabe que, principalmente aquelas organizações que são certificadas, elas se veem diante com questionamentos do avaliador, basicamente de duas grandes pesquisas, né, a pesquisa de clima organizacional e a pesquisa de cultura de segurança. Então, a gente sempre, quando faz a metodologia ONA, gestão de pessoas, acaba trazendo esse questionamento. O que a gente vê na prática? As organizações que fazem essas pesquisas, elas o fazem muitas vezes de forma não como uma ferramenta de gestão, mas como cumprimento de uma necessidade, de uma obrigação, seja lá da certificadora ou de alguma regulamentação, enfim, de forma quase que cartorial, né? Uma coisa burocrática. E aquela última frase que a Dani colocou é espetacular, quer dizer,
A alta liderança não enxerga utilidade nessas práticas. Esse talvez seja nosso grande desafio, tá? Então, quando você chega para o CEO, para o dono do hospital e pergunta, tá bom, a partir da pesquisa de cultura organizacional, quais foram as mudanças implementadas? O que vocês fizeram a partir dessa pesquisa? Ele, olha, sinceramente, os dados ainda estão sendo tabulados, nós estamos pensando, estamos considerando. A resposta é nada, né? No fundo, no dia a dia a gente vê que a resposta é nada. Então, quando a gente fala de cultura, nós estamos vendo que a gente gostaria de ouvir de resposta. Implementamos, por exemplo, isso, né? Então, um ambiente seguro, conseguimos trabalhar forte em NR1, segurança psicológica, passamos a ter uma força maior das notificações, especificamente do NIRMIS, então, estimulamos que aquele quase erro, né, quase que deu ruim, isso seja fortemente notificado e trabalhado. Fizemos safety handles a partir da pesquisa de cultura de segurança, trouxemos ferramentas para trazer foco no paciente, experiência do paciente como um valor dentro da organização. Estamos desenvolvendo um aprendizado contínuo buscando segurança. Essas seriam as respostas que nós gostaríamos. O mundo real, a gente não ouve isso das nossas lideranças quando se fala, por exemplo, de diagnóstico de cultura organizacional, tá? Eles acabam entendendo isso como algo burocrático, cujos dados eles vão atender lá pelas tantas, uma ou outra área na qualidade, e mostrar essencialmente para o avaliador que sabe que todo ano vai pedir, se não fica uma recomendação, tem que fazer, assim como tem que fazer, sei lá, simulado de múltiplas vítimas, simulado de abandono, entra nesse rol das coisas que a gente faz, mas sem saber direito por que está fazendo, qual é a pegada. Então, eu trago aqui uma frase que foi a IA que gerou, né? Que é um mix um pouco dos autores que a gente está fazendo a base. Valores são o que dizemos que somos, e comportamentos são o que realmente fazemos quando ninguém está olhando, né? Então, é isso que a gente quer entender. Nós queremos ter valores e comportamentos condizentes com a segurança do paciente. Tudo bem? Então, diagnóstico de cultura organizacional, ele vai ser ferramenta estratégica e não burocracia e, enfim, tomador aí, ladrão de tempo do pessoal da qualidade, tá bom? Vai lá, Dani. E aí, né, assim, até reforçando também isso que o doutor Alexandre falou, eu estava pensando aqui agora, me ocorreu o seguinte: a gente tem que entender também qual é o melhor momento de implementar e aplicar, principalmente, esse diagnóstico, porque dependendo da fase que está passando, por exemplo, alguma mudança de gestão na organização, existem muitas pesquisas também sendo aplicadas simultaneamente. E até pesquisas de clima que acontecem com certa periodicidade, né, por dimensões e por escalas. Então, daqui a 3 meses a gente vai ver de escala de comunicação, daqui a 3 meses trabalho em equipe, por aí vai. Aí pode ser que o colaborador olhe e fale assim, mas de novo, né, mais um questionário e banaliza a ferramenta. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala de valores organizacionais, né, como foi colocado aqui como essa proposta de valor, de comportamento, de fato, eles só vão ganhar vida, né, só vão se transformar se eles forem considerados como atitude, né? Então, tem ali valor da instituição, né? Paciente seguro, e tá ali, né, as normas, tá ali, de repente, no café, no refeitório, no elevador, né, onde tem um fluxo maior de movimentação, por si só não se sustenta, né? A gente tem que ver aí, de fato, uma prática sendo implementada. E quando a gente fala de cultura de segurança, né, ela nasce, de fato, dada, como eu posso dizer, uma coerência de um discurso, né, e da prática. Então, quando a gente percebe que existe respeito, transparência, né, responsabilidade, quando tudo isso é vivenciado no dia a dia, cria-se de fato aí um ambiente mais confiável e mais seguro para que as pessoas possam trabalhar e a equipe passa a valorizar essa comunicação aberta, a probabilidade de ocorrer um erro ela vai diminuindo, não que ele não exista, né, mas se as pessoas se comunicam, se elas tiram dúvidas, se elas são orientadas e treinadas e compartilham informações críticas, por exemplo, sobre o paciente, a gente percebe que aí a coisa tende a fluir mais por um ponto de vista realmente seguro. E aí a gente traz aqui, para falar um pouquinho mais sobre diagnósticos, alguns métodos e instrumentos
que são aplicáveis para avaliar e fortalecer a cultura de segurança. E aí, antes de projetar, é dizer que esses podem ser implementados, mas não se limitam única e exclusivamente a eles. Né? A gente tem aí uma combinação de tantas outras possibilidades variáveis que vão gerar dados. Eu vou começar trazendo aqui um pouquinho sobre o que a gente foi vendo de evolução na aviação, combinando com outros. Depois o doutor Alexandre reforça dois aqui que são específicos para a área da saúde, mas a gente tem aqui não só essas caixinhas, nessa colmeia aqui para elucidá-los, mas um pouquinho de resumo também para cada um deles futuramente, na sequência, né? Então a gente tem aqui o que a gente chama de FEMAC, né, de FEMES, que são exemplos do contexto aeronáutico, que já eu detalho um pouquinho mais para vocês, suporte de pesquisas de clima e cultura, como foi comentado até recentemente, as observações diretas, né, observações de campo, algumas áreas fazem inclusive Gemba, um walk-around, que é uma parte mais para questões práticas, mas assim, são fontes, né, para que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Tem também aqui o modelo de Edgar Schein, entrevistas de grupos focais, análise documental, que também é algo extremamente relevante, pode parecer burocrático, moroso, né, boring, mas assim, é necessário, é essencial a gente também falar sobre essa ferramenta, né, sobre esse método, esse instrumento. E aí a gente tem aqui, né, o Hospital Survey on Patient Safety Culture, e também temos aqui o SAC, digamos assim, né, e o CSP, que são outros exemplos da área da saúde, né, SAQ e o CSP. Para começar a falar um pouquinho sobre o assunto, eu queria chamar a atenção para o primeiro modelo, que é o que a gente vê aí implementando também na área da saúde, mas lembrar, né, que eles são instrumentos aplicáveis para avaliar e fortalecer a cultura de segurança, né? Existem aí diversos outros que fazem também essa função, né? Então, como os que estão aqui, mas cada instrumento, né, como por exemplo até mesmo os indicadores de qualidade, como o doutor Alexandre mencionou, ele vai contribuir para revelar percepção, né, para revelar contexto de atitudes, práticas que estão sendo, digamos assim, colocadas no dia a dia da rotina, da operação das equipes, que estão impactando diretamente no cuidado com o paciente. E aí, com base nesses dados, então, que a gente vai conseguir, né, implementar um plano de ação, promover treinamento, reforçar práticas que vão consolidar a cultura e assim vai, né, em diante. E que a gente tem aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre o questionário de atitude e gerenciamento de voo, né? E o famoso FEMAC no contexto aeronáutico, para quem eventualmente está aqui assistindo, que eu vi que tem alguns nomes conhecidos aqui, né, de pessoas da aviação. Isso foi incorporado, né, vários itens, né? Essa ferramenta ela foi aplicada aí bem no início da implementação do CRM e incorporou-se vários itens relacionados ao reconhecimento do aumento da carga de trabalho, né? Também da comunicação devido à automação e degradação das habilidades técnicas. Então, ele foi aplicado muito com um grupo de pilotos, né, e hoje tem aí uma derivação no Flight Management Attitude Safety Survey, né, FMS, que é um pouco mais enxuto do que o anterior. Para vocês terem uma ideia, o anterior, no início eu cheguei a aplicar esse questionário, a gente fazia tabulação manual, depois era Excel, depois que vieram os outros instrumentos aí, né, para facilitar a nossa vida, mas é um questionário enorme, né, ele aborda várias dimensões, várias escalas, tanto questões relacionadas ao indivíduo, como fadiga, sono, né, ou outros aspectos também que envolvem as condições latentes da organização. E aí, com o passar do tempo, a gente foi tendo outras derivações dos questionários. Esse que eu trouxe aqui como exemplo, o segundo, ele é um pouco mais enxuto do que o anterior, ele compreende aí quatro escalas que se conectam com o contexto da segurança operacional, que é a cultura de segurança de voo, atitudes de trabalho, trabalho em equipe e reconhecimento do estresse. E aí, o que que a gente tem para reforçar para vocês, né? Nós trouxemos aqui um pouquinho, né? Cada bloco tem um destaque aqui em negrito, que as escalas elas podem ser escolhidas de acordo com a realidade da operação ou da instituição, né, sendo possível adaptar o método. A própria ANAC ela reconhece isso através da sua instrução suplementar, né, em que a gente faz ali, digamos assim, uma adaptação ao contexto da cultura, e aí implementa-se e aplica, né, um questionário com as escalas que são consideradas mais impactantes ou relevantes para o momento, né? E a gente também consegue fazer uma combinação com outros métodos, com outros instrumentos. A gente tem também um suporte da pesquisa de clima e cultura, e aí na aviação é interessante, né, porque existem as unidades de negócio, então tem áreas que cuidam de treinamento de fatores humanos, tem o departamento de segurança operacional, ou conhecido mais pelos tripulantes como safety,
tem a própria gestão de RH, e estas áreas elas precisam se conversar. Então eu tive uma experiência muito prática, boa, de ter essa oportunidade de ter parceiros de negócios, né, os famosos business partner, fazendo parte da área de operações, entendendo como funcionava o negócio, né, essa unidade de negócios, para aí sim proporcionar oportunidades de melhoria em conjunto. E quando a gente fala, por exemplo, do treinamento de CRM, né, que é o Corporate Resource Management hoje na aviação, inclusive a gente já trouxe aqui um pouco dessa explicação em uma outra oportunidade, né, que tivemos juntos, né, doutor Alexandre? É importante a gente lembrar o seguinte, que a gente não está falando só para piloto, não só falando para comissário, né? Ele é corporativo e envolve em todas as áreas. Então, ter pessoas da área de RH com uma visão estratégica direcionada para as unidades de negócio favorece essa troca de informações. E dando um exemplo muito mais prático para trazer aqui à tona nessa contextualização, é, falhas acontecem, né, ou melhor dizendo, condições latentes permeiam a organização como um todo. E aí a gente deixa de olhar somente a falha do indivíduo e passa a analisar como que isso está sendo incorporado e trabalhado na empresa. E muito provavelmente, né, a gente consegue capturar alguns processos ali, oportunidades de melhoria desde o momento em que há o ingresso, por exemplo, de um piloto ou de um comissário, enfim, que seja, né, a função na parte da seleção. Então, profissionais da seleção também participam conosco dessa implementação do treinamento como um todo, porque a gente já projeta para frente como vai ser o desenvolvimento das habilidades, né, das competências desse aviador. Então, nada melhor do que já trabalhar, né, com as competências ali desde o momento da seleção. E aí a pesquisa de clima, então, ela acaba sendo uma ferramenta estratégica, que ela é muito mais, digamos assim, a governança dela está dentro da área de RH, e ela avalia a nossa percepção e o sentimento desses colaboradores sobre o ambiente de trabalho e da cultura também onde eles estão envolvidos, né? Então a gente sabe que identifica ponto forte, ponto fraco, e a gente pensa em promover melhoria, né, satisfação e produtividade, principalmente a retenção de talentos, aí se usa questionários quanti e quali, né, fazendo aí um diagnóstico mais preciso dessas ações. Lembrando que ela pode ser então utilizada como suporte, né, para compreender o contexto de uma maneira ampliada e mais comparativa. Então é legal até pegar dados de períodos anteriores, ver o que evoluiu, o que não evoluiu e onde que está a oportunidade de melhoria. Tem observações, né, direto de campo, então permite que a gente faça uma análise do ambiente físico, por exemplo, condições de instalações, né, a própria condição do ambiente operacional, algumas outras atividades que são específicas, por exemplo, troca de turno, plantão, né? Na aviação a gente tem a troca ali, de repente, de tripulação ou troca de aeronave, em que condição está a aeronave, todo mundo que está nessa tripulação vai continuar na próxima, ou alguém de repente deu uma dispensa médica por uma questão, sei lá, né, de saúde, não vai poder continuar, então a próxima pessoa que vai vir a agregar ali, compor a equipe, como é que tá as condições também dessa pessoa, né, desse profissional. Então é importante a gente também ter essa análise, né? E também essa observação direta ou de campo, ela permite que a gente faça uma captura, uma percepção da atmosfera do grupo através das interações cotidianas, né? Dos símbolos das organizacionais, que é nada mais do que a identificação dos hábitos, da linguagem, das práticas informais também que vão se manifestando nos grupos. E aí aqui eu abro um parênteses para a cultura profissional, né? Então eu tenho ali de repente alguns hábitos, alguns jargões, algumas formas de se trabalhar ou de se comunicar entre médicos, entre enfermeiros, ou entre pilotos, ou entre comissários, por mais que a gente tenha um objetivo singular, né, que é o cuidado com o paciente. E também é um método que ele acaba sendo mais interpretativo, né, e é essencial, porque a gente consegue capturar aquilo até que não foi dito, que não foi verbalizado, né? Então é como se o silêncio também fosse uma forma de comunicação. A ausência de resposta também acaba sendo uma resposta. Então, chamar atenção para o olhar crítico. É claro que a pessoa que vai aplicar, né, essa observação direta, ela também deve ser treinada para que ela consiga, né, trazer ali a sua observação de acordo com o que está sendo estrategicamente colocado em prática ali na organização. Quer fazer alguma observação, doutor Alexandre? Só queria complementar que muitas dessas ferramentas que a Daniela está apresentando, elas têm as suas adaptações para a realidade do mundo de saúde. Só que a gente muitas vezes não tem
vamos dizer assim, o rigor, né, o carinho que a ferramenta merece. O que que eu estou querendo dizer? Então, quem assistiu o Fantástico ontem viu lá o médico que participou de 5 plantões seguidos, quando aí então aconteceu. Bom, a gente não sabe se ele fez os 5 seguidos ou não, se estava em casa, a gente não é esse o ponto, mas numa cultura de alta segurança isso não seria permitido, né? Alguém ia dizer, velho, filho, não, você não vai fazer 5 plantões seguidos. Isso está fora do viável, né, do possível. Isso já estaria mapeado e ele nem ia tentar, né? Então, isso está muito claro, muito construído na indústria aeronáutica. Nós ainda temos muitos problemas em ver essa questão dos heróis, dos destemidos, né, dos que fazem coisas heróicas. Isso para nós é bem visto, enquanto que para a indústria aeronáutica, isso aí é um temerário, né? Então, qual Exato. RH se preocupa ao contratar um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, se ele ele tem apetite por risco, ele gosta de viver perigosamente do ponto de vista de trabalho. Lazer, tudo bem, ele gosta de pular de paraquedas, coisa e tal, não tem problema nenhum, mas ele não se importa, por exemplo, diante de uma situação de risco. Então, sei lá, ele viu uma contagem errada de instrumental para pegar ali o gancho do Fantástico e não falou nada, acha que está tudo certo, não é problema dele. Onde está esse instrumental X? Pode estar no bolso de alguém, pode estar embaixo da mesa, pode estar no hamper de roupa suja, pode estar dentro do paciente, isso o problema não é dele. Então, é esse apetite por risco, essa falta de compromisso com a segurança. Será que a nossa seleção já não conseguiria pegar lá atrás? Precisou fazer tudo. Então, são esse tipo de coisa que a gente pensa quando fala numa organização realmente preocupada, né, com a questão do risco, tá bom? Essa questão da observação em campo, a gente tem algumas práticas, até o cliente oculto, claro que você vai até um limite, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia como cliente oculto, mas pode chegar até pelo menos ali um time-out, um sign-in, né? Antes de tomar a indução, como cliente oculto, para ver o quanto realmente existe ali uma tratativa da organização. São poucos lugares que fazem isso, que levam essa questão da observação em campo de verdade. O que que a gente faz? Quando muito, corre um checklist que muitas vezes é feito de forma retroativa ou proativa, né? Um checklist feito de forma mediúnica, que eu falo, porque a pessoa já sabe como vai ser o final da cirurgia, a alta do paciente, e isso antes, horas, dias antes, já preencheu o documento. Eu digo que é um documento preenchido de forma mediúnica, né? Já antevê o futuro, olha lá o que vai acontecer. Isso na nossa prática ainda é frequente, né? Nós ainda temos esse tipo de ação. Muitas vezes ninguém acha que isso está errado, eu estou ganhando tempo, eu preciso mesmo fazer assim, porque é tanta burocracia, que se eu não fizer, puxa vida, meu dia não fecha, né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente está tentando trocar, mudar e fazendo aqui esses nossos intervenções, tá bom? Perfeita essa colocação, que me fez lembrar também de dois itens. Acho que foi em 2011 eu tive a oportunidade de participar de um fórum de gerenciamento de risco da fadiga, que foi lá em Montreal pela Organização de Aviação Civil Internacional. A gente já começou a discutir algumas questões relacionadas ao limite de horas de voo, então, dos tripulantes, né, no caso dos pilotos. E aí tem essa discussão que é vivo até hoje, né? Enfim, sempre existem ali aqueles contrapontos, é legal, mas é imoral, até quanto que eu posso voar, a questão das madrugadas, se eu declarar fadiga ou não. Então, é um assunto que eu resumiria como bastante desafiador, mas existe uma legislação que protege, né, a quantidade de horas que esse tripulante ele pode voar, diferente do que o doutor Alexandre comentou aí, né? Assim, quantas horas ali, em quantos plantões que aquela pessoa estava fazendo. Mas me chamou também a atenção, né, enquanto médico, por exemplo, em ele estabelecer um limite para ele, né? Então a responsabilidade também acaba sendo compartilhada. Claro que aí a gente tem muitas questões para discutir a respeito disso. E um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala sobre esse aspecto de, eu tenho que terminar meu trabalho, né? Na aviação a gente fala muito, tem que colocar o voo no horário, enfim. É muito comum quando a gente faz uma pesquisa, voltando aqui para o foco do diagnóstico de cultura organizacional, né? Quando a gente aplica ali algumas perguntas, a gente tentar entender o contexto da pressa, né? Já que a gente está falando sobre erros, sobre falhas também.
E quando perguntamos para algumas pessoas se elas, de repente, cometem, como é que a gente coloca a pergunta? Se elas executam procedimentos diferentes, por exemplo, do que aquele que estão prescritos, existe até um percentual considerável aí. Isso eu não estou falando só da aviação, eu estou falando de outras áreas que eu já tive oportunidade de trabalhar e aplicar diagnóstico, em que a maioria das pessoas coloca que sim, mas ela não coloca dando a entender que ela faz aquilo porque quer cometer uma violação. Ela coloca justamente por isso que foi comentado agora aqui pelo doutor Alexandre. Então, ela quer contribuir, ela quer fazer o trabalho dela mais rápido, ela quer ajudar a equipe, ela não quer prejudicar a organização, ela quer que as coisas saiam no prazo. Então, talvez até por uma experiência que ela já tenha no assunto, ou ela já tenha pulado alguns passos, né? Em algum determinado momento e não deu nada de errado, ela continua fazendo. Ela entende que ela está otimizando a operação, né, quando na verdade ela pular, saltar algum item daquele checklist ou fazer um procedimento diferente daquele que está prescrito no manual pode levar, né, a uma consequência pior. Ela pode estar originando uma ameaça, né, e a gente depois entra nesse contexto de gerenciamento de erros e ameaças, mas para uma outra área que vai dar continuidade ao seu trabalho. Aí, para a gente avançar aqui, tem um modelo de Edgar Schein, que ele trabalha, né, ele define ali alguns conjuntos de aprendizagens que são compartilhadas, né, e distribuiu ali em três níveis de profundidade, aqueles que são visíveis, conscientes e inconscientes, né, onde se considera os visíveis como artefatos, os conscientes, né, ali como valores compartilhados e pressupostos básicos como inconscientes, e que é crucial para um diagnóstico e transformação de culturas organizacionais. Daí a gente traz aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar no outro monitor aqui, onde a gente tem ali no topo da pirâmide, né? Vamos falando da base, melhor dizendo, dos pressupostos subjacentes, né? Que são crenças inconscientes que vão moldar percepções, forma de pensar e sentir desses membros do grupo, e levamos aí em consideração, né, que embora sejam frequentemente tidos como certezas, são a fonte primária dos valores e ações dentro de uma organização. Na sequência, no intermediário, a gente tem os valores que são reconhecidos, né? Então, são aqueles que a identificação exige entrevistas com pessoas-chave ou uma consulta de documentação. Então, são a razão ou a racionalização, né, de os membros de uma organização terem determinados comportamentos, eles se baseiam em algo ali, né? E os artefatos correspondem ao ambiente visível de uma empresa, inclui arquitetura, tecnologia, layout de escritório e outros. Portanto, são fáceis de identificar, mas difíceis de interpretar, como se fosse ali um iceberg, né? Eu tenho ali, de repente, algo que eu visualizo na ponta, eu identifico rapidamente, mas se eu tiver que fazer uma interpretação, eu preciso aprofundar um pouco mais, né? Mergulhar mais para saber qual é esse nível de profundidade que eu tenho que avançar. Isso é muito válido quando a gente está trabalhando com transformação de cultura organizacional. É claro, cada um desses tópicos a gente consegue abrir muito mais, conversar, trabalhar, contextualizar. A ideia é que a gente mostre alguns métodos e instrumentos que são aplicáveis aqui para a gente trabalhar com o fortalecimento da cultura de segurança. E na sequência, a gente também tem como exemplo que acaba sendo bem comum de ser realizado, que são as entrevistas, né, ou sejam elas individualizadas, mas funciona bastante também com grupos focais, que permitem conversas estruturadas, sejam com líderes, com colaboradores, ou algumas conversas com líderes em conjunto com os seus liderados, né, e ajudam a captar percepções, as histórias que as pessoas trazem, né, os seus enredos, as suas vivências, as suas narrativas, e que aí vão revelando como é que, através de suas crenças, definem os seus padrões de comportamento. E também são úteis para complementar dados que são quantitativos. Então, eu tiro, eu complemento, na verdade, né, eu não fico olhando só um número isolado, mas eu também trago à tona algo que é mais qualitativo, através de insights, através de ideias, e existe aí uma troca para que a gente consiga fazer uma avaliação mais precisa daquela ferramenta também. A análise documental, né, que permite a revisão de políticas internas, isso é extremamente importante. Eu vou abrir um parênteses aqui para trazer um exemplo. Às vezes, na necessidade, não é nem se faz porque quer, para você se adaptar à sua operação, adaptar a tua empresa a uma necessidade de mercado, acaba que tendo mudanças em processos, em procedimentos. Então, normas que as pessoas seguiam deixam de serem consideradas e passaram por revisões. A pessoa saiu de férias, voltou, já está na revisão 10, estava na revisão 5. Então, ó, 5 coisas já mudaram ao longo de um mês. E aí não dá tempo do indivíduo sedimentar aquela mudança. Muito provavelmente ele pode vir a cometer uma falha aí, né? E aí é importante a gente entender como é que estão funcionando essas revisões de políticas internas, né? E analisar dentro dessa lupa um pouco mais ampliada aí quando a gente fala de diagnóstico de cultura organizacional.
É importante também revisar códigos de ética, né? Até porque o mundo está mudando muito rapidamente. E aí ter esse cuidado com a pluralidade de funcionários que tem nas organizações, nas instituições é essencial. Comunicados, relatórios, né? Avaliação de manuais e procedimentos e risco de atividades críticas. Existem atividades que são mais críticas ainda do que outras, né? É difícil falar uma atividade que não seja crítica em uma indústria de alta confiabilidade, né? Como a aviação e a área da saúde, mas existem algumas que requerem, de repente, uma atenção mais ampla, né, e conjunta, e verifica também se os valores declarados de fato estão alinhados com as práticas que estão sendo realizadas, né? Mais uma vez, não adianta só a gente ter ali algo bonito escrito se não está sendo implementado. Então, eu diria assim que é um conjunto, né? Você aplica uma ferramenta, você conversa com as pessoas, você dá oportunidade para que elas relatem suas experiências, você olha uma documentação, tudo que é passível de mudança, como um comportamento, uma documentação dentro de uma organização, merece, de fato, né, ser observado, ser escutado e ser trabalhado aí em conjunto. Aí, doutor Alexandre, se quiser fazer algum complemento nesses últimos dois que eu passei, na sequência a gente já vai falar os que são específicos para a área da saúde. Bom, na verdade, quando a gente fala de análise documental, a gente faz, né, na área da saúde, só que a gente também não dá atenção. É só pensar, por exemplo, na questão da auditoria clínica, da comissão de revisão de prontuários, no sistema de gerenciamento de documentos da qualidade. São apenas alguns momentos, né, que dentro da instituição, pensando aqui com o chapeuzinho de avaliador, a gente pede para as instituições apresentarem, e normalmente o que a gente vê é: estamos em fase de organização, ainda não temos uma metodologia construída, isso é alguma coisa que está sendo pensado, construído, etc. e tal, ou seja, não faz parte do dia a dia, né? A gente vai fazendo e, se der tempo, a gente documenta, se der tempo, a gente notifica, a gente informa, a gente solidifica o conhecimento de alguma forma. Mas, como cada caso é um caso, cada dia, né? Como a gente fala, cada enxadada vem minhoca, então a gente faz a coisa conforme vai dando, conforme a cabeça das pessoas, com quem está ali no plantão, do jeito que o chefe fulano gosta, mas se ele não vier, vai ser de outro jeito, ou seja, muito pouco método, muito pouco processo, muito baseado nos feelings das pessoas, que é legal, é bacana, humaniza em muitas vezes, mas normalmente é bem inseguro, tá? Acaba sendo bem inseguro, tá? Então, se você puder passar o próximo, Dani, que a gente vai falar um pouquinho então do que existe já, né? A Daniela está demonstrando as ferramentas, e esse é uma ferramenta, o HSOPs, né, EdSOPs, que muitos hospitais utilizam. Isso lá nos Estados Unidos é extremamente importante, porque inclusive tem a ver com remuneração, né? Então, isso é alguma coisa que quem tem melhores resultados consegue uma remuneração diferenciada, e a ideia é isso mesmo: identificar pontos fortes e áreas críticas da cultura voltado para a segurança, né? Então, aqui no nosso meio, a gente até aplica, né? Muitos hospitais fazem, muitos serviços fazem esse tipo de questionário, mas o problema não é aplicar o questionário, né? Existe até a versão homologada, com as perguntas, etc. e tal. É o que fazer com o resultado, né? Então, muitas vezes isso dá bastante trabalho, tem todo um exercício ali de tabulação, de geração de indicadores, etc. e tal, mas isso acaba não virando ferramenta estratégica. As decisões da alta direção são tomadas do mesmo jeito que eram feitas antes do relatório, antes do questionário ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, aqui a gente tem um ponto de atenção que não é só fazer a prática. A prática é importante, claro, você ter uma mentalidade de procurar isso, né? Cultura de segurança, mas é essencialmente tomar decisões baseado no que você encontrou, né? Fazer com que aquele esforço todo, que muitas vezes fica lá com o núcleo de segurança, com a qualidade, ou às vezes até com o RH, se transforme em decisão, em alguma ação em benefício da segurança do paciente. Passo próximo, né? Faço sim, E, só reforçar o terceiro ponto, pois não. porque a gente estava lendo sobre o assunto, né, e eu fui aprofundar um pouquinho mais. Algumas dimensões são muito parecidas com aquele primeiro que eu comentei da aviação, né, que fala de trabalho em equipe, comunicação, assertividade, e ele expande também um contexto, né, para fazer
diria, uma análise, né, dos eventos, dar um apoio para a gestão quanto à expectativa em relação ao contexto da segurança, né? Então, tem coisas também mais específicas, obviamente, né, para a área da saúde. Aí o próximo está aqui. E esse bem menos usados, né? Então, a cultura de segurança do paciente, adaptações, a gente tem o QSP, o CSP. Alguns fazem essa adaptação, como a gente falou, e o Safety Attitudes Questionnaire, mais relacionados aí a clima organizacional, a atitudes de segurança. São métodos interessantes, a gente se encontra isso nos hospitais mais desenvolvidos, mas, de novo, ainda muito preso à questão operacional, né? Então, vamos fazer o questionário, aplicar o questionário, tá? Correr, né, como a gente fala, o questionário. Então, tá até determinado tempo, a gente vai fazer, não sei o quê, blá, blá, blá. E esse massa de dados, ela resolve muito pouco, ela gera muito pouco conteúdo para a organização. E na maioria das vezes, isso que é uma das coisas que a gente acaba falando, inclui pouco o paciente, né? Porque nós temos uma das coisas em relação diferente, né? Ou um pouco mais é o resultado para o paciente. Então, na empresa aeronáutica, né, a gente responde questionários, mas é sempre muito mais focado na qualidade percebida. Não existe ali muito resultado a ser medido, porque bem ou mal você saiu do aeroporto A, chegou no aeroporto B. Era o que você queria fazer, pode ter demorado, pode ter tido turbulência, etc. e tal, mas o resultado, dia de regra, ele é 99,9, graças a Deus, as pessoas saem do lugar e chegam no outro. Não tem tanta diferença do ponto de vista de resultado. Tá bom, às vezes perde a mala, às vezes abre, não sei o quê, bababá, chega atrasado. Na área da saúde, não. O resultado, o desfecho clínico, ele é muito modulado. Então, eu posso ter gente que fez a cirurgia, ficou ótimo, fez a cirurgia, nunca mais andou, fez a cirurgia, virou planta, né? Está totalmente acamado. Então, é a mesma cirurgia, os mesmos procedimentos, as mesmas coisas, e reagiu, deu ruim, mudou alguma coisa, tem um imponderável, tem uma série de coisas. Então, essa mensuração de desfecho e a inclusão do paciente, paciente barra família, cuidador, etc. e tal, nesses modelos de avaliação é que são um grande desafio para a gente também na área da saúde, tá? Porque mais do que nunca, a experiência do paciente, o grupo focal Uhum. tem muito a ver com isso, conta, né? Então, é ali alguma coisa para a gente buscar uma diferenciação, buscar umas ferramentas que se adequem também nesse aspecto da inclusão do paciente nessa Uhum. equação. Tudo bem? Vamos Perfeito. indo para o conclusão, Dani. Isso, vamos lá. Aqui é um pouquinho sobre o papel da liderança no engajamento das equipes, né? Eu vou projetar todos aqui. Eu brinco que eu digo que é uma receita que ela se pulveriza facilmente e a gente pode aplicar em qualquer contexto, ainda que não de organização de alta confiabilidade. Sempre que a gente fala do aspecto da liderança, a gente reforça a importância de liderar pelo exemplo, né? Não pela punição, pela perseguição. E aí a necessidade de acolher aquele colaborador que está chegando novo para a equipe, orientar a equipe no geral, independente do nível de experiência que ela tem, acompanhar, né, tá sempre ali dando feedback, valorizar a individualidade, por mais que seja a equipe X, a equipe B, a equipe é composta por indivíduos, né, manter ali uma transparência de fazer com que as pessoas percebam que existe uma abertura para o diálogo, que esse líder ele tem que ser o mais assertivo possível, não pode haver dúvidas no processo de comunicação da liderança com seus liderados, né, a escuta ativa, ouvir de verdade que tem de informação que é trazida pela sua equipe para poder trabalhar justamente num processo de melhoria contínua, né, criando aí essa atmosfera de confiança. E aí a combinação de hard skill com soft skills, né, a gente fala às vezes de human skill, power skills, né, já não sei mais quais skills estão aí sendo abordadas, né, acho que cada hora muda um pouco o contexto, mas a ideia é que a gente pensa assim, na aviação a gente fala muito sobre isso, né, as habilidades técnicas e as habilidades não técnicas, elas se complementam, né, elas não se excluem. Então, por mais que eu tenha um conhecimento técnico muito bom, tenha feito vários cursos, tenha diversos certificados, né, diplomas, etc., a comunicação, trabalho em equipe, várias nuances aí dessas habilidades comportamentais, né, habilidades interpessoais, elas são extremamente relevantes, né? Isso a gente tem percebido cada vez mais também. E é a função do líder desenvolver novos líderes, né? Delegar atividades, acompanhar como está ali no segundo item, né? E principalmente se manter atento e atualizado com o que está acontecendo no momento.
buscar capacitações, participar de eventos, né, independente de quais sejam, mas que façam sentido para que você consiga, enquanto líder, desenvolver a sua atividade, né, e não achar porque já se formou há tanto tempo, porque já é gestor há tanto tempo, que você já sabe tudo. Isso é válido para qualquer liderança, independente de estar na área da saúde, né, ou da aviação, como é que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, doutor Alexandre traz um pouquinho aqui de um contexto de consolidação das práticas sustentáveis, né? Então, na verdade, pode passar todos também, Dani, por favor. Uhum. Isso a gente casa bastante, então liderança é liderança, né? Então, não importa muito qual o contexto, isso é bastante presente. E aí, eu não vou especificar um por conta do adiantado do horário, só convido vocês para dia 19, governança clínica. Nós vamos falar um curso sobre governança clínica. Isso aqui é a base da governança clínica, tá? Então, quando hoje se fala modernamente, né? Não é gestão dos médicos, a governança clínica, é justamente isso, é ter esse olhar para essas práticas, para esse desenvolvimento e, principalmente, um olhar de liderança construído em cima daquilo que se precisa na área da assistência, né? A área técnica, não é a área corporativa, não é a área financeira, que isso a maioria das instituições já venceram essas etapas, já estão construídas, é a área técnica. Então, como gerar governança clínica nas nossas organizações. Dia 19, então vão lá, inscrevam-se, tem lá na Papai Azul o linkzinho para vocês se inscreverem, tá bom? Vamos lá. E para a gente já avançar aí mais para um resumo, né? Só reforçar que, obviamente, se a equipe percebe que a liderança, né, é comprometida, vai crescer o engajamento, né? E aí a segurança ela deixa de ser apenas uma meta, né, para se tornar parte aí dessa identidade desse time, dessa instituição. Então, resumindo, né, diagnóstico de cultura organizacional é um processo sistemático, né, para entender uma determinada condição, situação ou problema, com o objetivo de compreender possíveis causas, né, características e consequências. Cada diagnóstico de cultura organizacional possui seus enfoques diferentes, né, que vão captar, melhor dizendo, valores, comportamentos, práticas e percepções. O papel da liderança acaba sendo fundamental para impulsionar, então, o engajamento da equipe, como nós acabamos de mencionar. E aqui uma dica, né, que quem tiver interessado aí, pensando em aplicar um diagnóstico de cultura organizacional na instituição em que está atuando, uma boa prática é combinar questionários estruturados com entrevistas, né, observação direta. Isso vai garantir, né, que haja um equilíbrio aí entre objetivos e percepções subjetivas, né? Quanti-quali, como sempre a gente fala, né? Quantitativo com o qualitativo. E aí, a gente traz aqui algumas considerações finais, né, doutor Alexandre, com relação a como que na saúde os diagnósticos de cultura organizacional costumam, né, ser trabalhados e focando, então, na segurança do paciente. Então, é importante que a gente, para que tenha sucesso, né, observe que após analisar aí os dados desse diagnóstico, existe uma devolutiva desses resultados, né, em níveis estratégicos e níveis táticos, que se defina prioridades e plano de ação que vai incluir o aprimoramento de programas de segurança. Então, é sistêmico, não é algo isolado, né? Programas são sistêmicos, incorporam aí áreas, pessoas, responsabilidades. Divulgar de forma geral os resultados para reflexão e debates, e aí cada instituição estruturar a condição, né, de como é que vai conduzir isso para o nível operacional. Preservar o fluxo de comunicação, mostrando que esse diagnóstico, né, gerou um movimento real na organização, se não perde credibilidade e acompanhar e planejar futuros diagnósticos, né, pensando muito mais também numa questão de melhoria contínua. E aí a gente percebe, né, que o diagnóstico ele é um primeiro passo para fortalecer essa cultura de segurança do paciente, né, ele vai conectando os valores, os comportamentos, né, liderança acaba que oferecendo como um instrumento para transformar as ações, né, aquele discurso em algo prático, em ações concretas. E aí em breve, né, doutor Alexandre, a gente vai trazer aí novos episódios para explorar algumas outras estratégias práticas que vão contribuir para o fortalecimento da cultura de segurança, né? E é isso. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui nós temos o QR Code que leva para o LinkedIn de nós dois. Esse é o primeiro episódio, então nós vamos fazer uma série de bate-papos, uma série de cursos e vamos, inclusive, estar oferecendo esse produto, então, para as organizações, de tal sorte a criar essa cultura de segurança de forma robusta, de forma institucional, de uma forma como uma corporação, tá? Né? Uma visão daquele CRM. Então, fiquem aqui o nosso
momento. Eu vou encerrar a gravação, tá? Não, eu não. A Dani vai encerrar a gravação, porque ela que está como host. E a gente abre um papo, abre um momento para conversa. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguém quiser fazer uso da palavra, fique completamente à vontade. Eu vou trazer o host para mim e abrir Verifica se aqui finalizou. o chat. Então, tem aqui Finalizou a algumas gravação? colocações. Deixa eu ver. Oi? Agradeço a atenção, excelente webinar, visão geral, muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, como a gente havia falado,